a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, meu amado irmão, minha amada irmã. Nossa caminhada agora, vai se aprofundando aqui no Retiro Quaresmal, a sexta semana. Não vou dizer que é a última, porque nós teremos a Semana da Paixão aqui no Grupo Corações Ardentes, que será uma semana também profundíssima, nos preparando aí para adentrar na Semana Santa e adentrando nela, porque nós vamos rezar aqui, de segunda até na sexta-feira santa da próxima semana. Mas então essa é a semana conclusiva aqui do nosso Retiro Quaresmal, com o tema Por Suas Chagas Fomos Curados. E o Frei vai falar a cada dia dessa semana sobre o poder curativo do perdão. E nós vamos rezar aqui o terço de cura e libertação pelas dores de Cristo, que nós já rezamos em outras oportunidades, contemplando as dores de Jesus em 10 mistérios e pedindo cura e libertação para a nossa vida. Então, essa semana, é semana da gente, assim, Frei, intensificar mais ainda. Às vezes vai batendo cansaço pela rotina da oração, às vezes pelas penitências, às vezes pelo horário penitencial. A gente já começa a pensar, na próxima semana já é Semana Santa, vai ser uma semana bem exigente, será que eu vou conseguir? Agora é hora da gente continuar firme. Se Deus nos sustentou até aqui, vai nos sustentar até a Páscoa da Ressurreição. E a gente sabe que as dioceses, as paróquias estão se organizando para as confissões comunitárias. Então fique atento para que você aproveite esse tempo também e se preparar corretamente para uma boa confissão. Nós estamos aqui fazendo o nosso retiro, mas ele é sempre voltado para os sacramentos. Participação da Eucaristia, adoração eucarística, confissão sacramental, momento de penitência, unção dos enfermos para aqueles que precisam da unção. Verdade. Então nós estamos direcionando todos para que procure os sacramentos. Não fique apenas nos vídeos, e não fique apenas nos acompanhando, mas vá também na direção da igreja mais próxima de você para buscar essa ajuda, Esse é um dos objetivos aqui do Retiro Quaresmal, Para que todas essas orações, todas essas reflexões nos levem de volta para a nossa casa, que é a igreja, nos leve de volta para os sacramentos da penitência, da Eucaristia, para viver uma vida na graça, como nós vimos na semana anterior. Frei, então hoje o senhor vai aí nos introduzindo nesse tema, a cura através do perdão. E olha que tema interessante, porque nós muitas vezes olhamos para o sacramento da reconciliação ou da penitência e ficamos apenas no sacramento pelo sacramento. A gente não analisa a transformação interior que esse sacramento traz. Tanto a psicologia, o campo da psicologia, que é uma pesquisa científica mais atual, quanto a própria teologia do sacramento da reconciliação, nos mostram que cura o coração quando nós nos colocamos diante de Deus, abrimos esse coração, trabalhamos as nossas feridas e limitações e reconhecemos a nossa fraqueza. Então a psicologia também nos ajuda a entender que reconhecer as fraquezas, pedir perdão, desvencilhar-se das coisas desse mundo que nos atrapalham é algo curativo, é uma grande transformação do coração. Então a gente fazer um processo de confissão e fazer um processo de terapia tem ali muitas semelhanças.
Claro que a confissão tem um valor espiritual e para nós católicos ela é, por excelência, um momento de cura. Mas a análise psicológica também nos ajuda a entender isso. Você abre mão de velhos conceitos, você cutuca algumas feridas, você mexe em alguns lugares do seu coração e do seu interior onde você até então não conseguia chegar. E quando você expõe isso, traz isso para fora, a fala é curativa. Expressar te ajuda a curar, né? A confissão é a cura através da fala, é a cura através da expressão vocal. Você coloca para fora o que está dentro. O padre não pode dar absolvição se a pessoa não disser que ela está em pecado. A não ser que seja unção dos enfermos, no caso de uma pessoa que não tenha condições de falar, né, e está numa situação de enfermidade, aí ele pode fazer a absolvição dos pecados, inclusive com indulgência, se for o caso. Mas, caso contrário, não tem jeito. Você precisa expressar. Pecado não contado é pecado não perdoado. É isso que a gente aprende no sacramento. Então, esse fato da gente expor, colocar para fora, mexer nas feridas, já nos ajuda a curar essas feridas. Outro ponto importante, quando a gente começa a mexer nessas feridas, muitas vezes a gente não sabe o que fazer com elas abertas. Então, você no sacramento da confissão, você fala o pecado, você expressa o pecado. E o padre dá aquele conselho, muitas vezes até breve. Mas a igreja nos ensina que para um aprofundamento dessas questões é possível fazer a direção espiritual, que também tem o sentido de foro íntimo e um sentido, de certa forma, quase que sacramental. Na direção espiritual, o padre se obriga a fazer silêncio, a guardar segredo do que é trabalhado ali. Então, a direção espiritual, juntamente com a confissão, tem um poder curativo imenso. Lá na Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, nós encontramos: recebei o Espírito Santo, foi dado por Jesus à igreja, né? Jesus dá essa autoridade à igreja. Recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então Jesus dá à igreja essa autoridade de acolher os pecadores, oferecer-lhes a misericórdia e o perdão de Deus e curar suas feridas à luz do Espírito Santo. Quando Jesus diz recebei o Espírito Santo, ele está dizendo, vocês têm o poder de curar, né? De libertar, de afastar a pessoa do pecado e da morte. O sacramento, ele nos dá as grandes oportunidades de nos reconciliarmos com a igreja, com Deus e conosco mesmo. Então, nesse primeiro dia, nossa reflexão fica sobre o sacramento e o seu poder de reconciliação conosco mesmos. Nós nos voltamos para nós mesmos, expressamos aquilo que nós somos, expressamos os nossos pecados e nos reconciliamos conosco mesmo. Eu sou isso, eu tenho esses defeitos, eu tenho esses pecados, tenho esses vícios, manias, costumes e eu preciso trabalhar em cima disso para me curar. Eu preciso pegar esses pontos da minha vida, colocá-los em cima de uma mesa, entre aspas, né? Colocá-los explícitos diante de mim e trabalhar cada um deles. Quem tem o problema da gula vai expor isso em confissão e vai trabalhar em cima disso. Tenho o pecado da gula comigo, não sei como corrigir e eu preciso me policiar. Se for um momento de conversa, de partilha com mais tempo com o padre, ele pode inclusive te dar penitências ou orientações para você combater o pecado da gula na sua vida, o máximo possível. Assim como um terapeuta faz na terapia. Só que, lógico, à luz do Espírito Santo, à luz da graça santificante de Deus. A própria oração que o padre faz ao final da confissão, Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, ele faz toda oração, conclui, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma oração de cura interior, porque ali o padre pede o Espírito Santo sobre você, pede que esse Espírito Santo perdoe os seus pecados pela cruz de Cristo, né? E te dê a sabedoria para lidar com as suas questões espirituais. O próprio rito tem também elementos de cura interior. É importante a gente saber disso para não chegar no sacramento da confissão como quem está simplesmente despejando, vomitando um monte de problema ali. Tem gente que só vomita problema. Eu atendi esses dias uma família, né? E uma pessoa da família disse assim, olha, minha esposa vem, se confessa,
coloca tudo para fora, o que ela tem que colocar, chega em casa, repete as mesmas coisas. Pesa a consciência, ela volta aqui, se confessa, vai lá em casa, faz tudo de novo. Então ela vomita na confissão aquilo que está incomodando dentro dela. E depois volta em casa, come tudo de novo, vomita na família, a mesma coisa. Desculpa o termo, né, vômito, mas é algo importante a gente refletir. O sacramento ele não é apenas uma libertação daquilo que está te oprimindo mentalmente. Ele é, na verdade, oportunidade de cura para você abrir mão e renunciar vícios, manias, costumes, maus hábitos. Dica, indo para a reta final da nossa reflexão, a dica é fazermos aquilo que é importante para a nossa cura. Colocar diante de nós o problema, analisar essa situação, pedir que o Espírito Santo nos ajude a não repeti-la, a transformar a nossa vida e não pecar mais. Porque a recomendação para que haja absolvição perfeita é que haja uma confissão com o desejo de não cair novamente no mesmo pecado. Termino a minha parte aqui nessa reflexão com a passagem de 1 João, capítulo 1, versículo 9, onde se diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Então, se a gente coloca o pecado diante de Deus, expressa abertamente o nosso erro, Ele é justo e bondoso para nos ajudar a curar as feridas e permitir, nos ajudar também a não mais cair nos erros. É importante saber disso. Nesse primeiro dia, então, dessa sexta semana aqui no nosso retiro quaresmal, o Frei está trazendo a questão do poder curativo do perdão, né, no sacramento da reconciliação, da penitência ou da confissão, como nós estamos acostumados a dizer. Então, mais um grande motivo, né, para nós buscarmos sempre esse sacramento que é de cura e que é de libertação e que traz para nós, né, a oportunidade de uma vida nova. Não viver essa situação, como o Frei está dizendo, né, me alivio, peço perdão, fico aliviada, né, tirei o peso das minhas costas, continuo naquela vida velha. Não. O poder curativo do perdão, através do sacramento, que nos concede e nos dá a oportunidade de uma vida nova. Então nós vamos agora rezar, né, esse terço de cura e libertação pelas dores de Cristo, porque o tema da nossa semana é: por suas chagas nós fomos curados. Então nós vamos meditar 10 mistérios, né? É um terço diferente, né? Com 10 mistérios. Eu tenho aqui esse terço que me foi presenteado por uma coração ardente, né? Em outra oportunidade ela fez, porque são 10 mistérios. Então nós vamos meditar 10 mistérios dos sofrimentos, das dores, das agonias de Jesus, pedindo a cura e libertação, né, das nossas enfermidades emocionais, físicas e espirituais. Então vamos rezar com muita fé? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nesse primeiro mistério, onde nós contemplamos a agonia no horto, nós vamos pedir libertação das angústias, aflições e medos. Jesus, pela dor da tua agonia, liberta-me das minhas angústias, das minhas aflições, dos meus medos. Liberta minha alma, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Segundo mistério, nós contemplamos a traição de Judas e nós pedimos que o Senhor nos console em nossas decepções. Jesus, pela dor de ser distraído por um amigo, consola-me nas minhas decepções. Consola-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Terceiro mistério, a prisão e o julgamento injusto. E nós pedimos por esse mistério força para enfrentar as injustiças. Jesus, pela dor de seres preso e julgado injustamente, dá-me forças para enfrentar as injustiças da vida. Fortalece-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quarto mistério, a negação de Pedro. E nós pedimos a graça de nos arrependermos, de chorarmos os nossos pecados e de buscarmos conversão. Jesus, pela dor de veres Pedro cair e te negar, faz-me chorar os meus pecados e buscar a conversão. Converte-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quinto mistério, nós contemplamos a flagelação de Jesus e pedimos a cura das enfermidades. Jesus, pela dor de teres o corpo chagado por tantos açoites e flagelos, cura as minhas enfermidades. Cura-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Sexto mistério, a coroação de espinhos, e nós pedimos a libertação do orgulho, da vontade, do desejo de sermos melhor que os outros. Jesus, pela dor de seres zombado, escarnecido, enquanto te coroavam de espinhos, liberta-me de todo o desejo de ser melhor que os outros. Faz-me humilde, Senhor.
Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Faz-me humilde, Senhor. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Sétimo mistério, nós contemplamos o desprezo por ser trocado por Barrabás. E nós pedimos por esse mistério, por essa dor de Cristo, a libertação da não aceitação de Jesus como Senhor. Jesus, pela dor de seres desprezado por aqueles que preferiram Barrabás e gritaram: crucifica-o, liberta-me da cegueira de não te aceitar como Senhor. Meu Senhor e meu Deus, 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 meu Senhor e meu Deus. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Oitavo mistério, o caminho do Calvário. Peçamos que Jesus nos ajude a carregar a nossa cruz. Jesus, pela dor de carregar cruz tão pesada que o levou a inúmeras quedas, ajudai-me a carregar as cruzes da vida, contando com o auxílio da Virgem Maria. Sustenta-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Nono mistério. Jesus é despido e pregado na cruz e nós pedimos a Ele que nos ajude a perdoar aqueles que nos feriram. Jesus, pela dor de seres despido e pregado na cruz, e ainda assim perdoar seus algozes, ajudai-me a perdoar a todos aqueles que me feriram. Ajudai-me a perdoar, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Décimo mistério e último desse terço, nós contemplamos Jesus que morre e é transpassado e nós pedimos aqui a graça de alcançar o céu. Jesus, pela dor de teres morrido na cruz, ofertando sua vida por minha salvação, dá-me a graça de morrer na amizade contigo e alcançar a felicidade do reino dos céus. Olhai também para os agonizantes e tende compaixão das almas do purgatório. Salva-me, Senhor. 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 Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. E agora nós vamos rezar essa oração a Nossa Senhora das Dores. Ó Virgem das Dores, cujo coração foi transpassado de dor a receber em teus braços teu digníssimo Filho, despido, chagado, desfigurado. Recebe-nos em seus braços de amor, cura nossas feridas, restaura nossas forças,
sustenta-nos na fé. Que o peso da cruz que carregamos todos os dias não nos oprima, mas nos conduza à glória da eterna salvação. E que um dia, passando pela morte, possamos ressuscitar com Cristo para a vida eterna, onde viveremos em perfeita alegria, na companhia dos anjos e santos, adorando a Santíssima Trindade. Amém. Meu irmão e minha irmã, hoje nós refletimos como é importante fazermos uma leitura das nossas próprias falhas e feridas emocionais e entender que o primeiro passo para curá-las é falar sobre elas, é trazer para a confissão. Mesmo que ninguém no mundo te ouça o que você tem a dizer, aquilo que está dentro do seu coração, no padre, no momento da confissão, ao padre, que ali é o próprio Cristo presente, você pode falar. E fale abertamente sobre tudo o que te aflige, porque ali o sigilo, ali o segredo ficará guardado entre você e Deus. Que Deus te ajude a fazer esse momento de reflexão, que você tenha coragem e ousadia para expor ali as suas fraquezas e limitações. Que bênção, uma semana de cura e de libertação aqui no nosso Retiro Quaresmal, onde nós estamos então rezando esse terço. Quero agradecer a Roseli, Coração Ardente, que me presenteou com esse terço aqui, com os 10 mistérios, para poder rezar esse terço de cura e libertação pelas dores, pelas chagas de Cristo, viu? Deus abençoe. Roseli, espero que você continue sendo coração ardente. Nessa semana nós temos aí uma sugestão de penitência, doar alimentos. Aí na sua paróquia, Aqui, se você desejar para nós, Comunidade Jesus Caminho Seguro, nós temos 2 projetos, que recebem alimentos. O projeto de Mãos Estendidas, que são as marmitas com os irmãos em situação de rua. O projeto Dar de Comer a Quem Tem Fome, que são cestas básicas aos assistidos pelos projetos. Se você quiser e puder doar para nós, vai ser muito bem-vindo. Mas doe os alimentos aonde você sentir no seu coração, tá bom? Então, penitência dessa semana, doar alimentos. Nós vamos caminhando cada dia dessa semana, já vislumbrando essa semana maior, a Semana da Paixão, que daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos terminar assim. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Paixão que me liberta das minhas paixões, beijo a tua cruz que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos que apagam o castigo do mal, beijo tua ferida que curou a ferida do meu coração.